Então, agora eu vou para a parte mais... voltar para tentar achar uma parte mais física, né, depois dessas contas todas. O que eu tenho aqui? Em primeiro lugar, essa equação aqui ela tem que ser válida para qualquer valor de R. Não estou puxando o limite para R muito grande, né, óbvio, mas ela não pode depender de que valor de R eu escolha para ela ser igual a zero. Ela tem, se eu mudar o valor de R, tem que continuar sendo igual a zero, independentemente. Então, né, não posso apelar para soluções triviais, né, de R igual a zero aqui. Então, R beta elevado a menos alfa R não contribuem para a dependência igual a zero. Tem que ser zero independentemente dessas duas funções. E da mesma forma, eu tenho aqui dentro termos, né, dentro das chaves, eu tenho termos que não dependem de R e termos que dependem de 1 sobre R. Se isso aqui tem que ser válido para qualquer R, essa soma dos termos aqui não pode ser o que me leva a zero. Eles têm que ser valer zero independentemente. Para que, se eu mude o valor de R aqui, eles continuem no do zero, sempre. Né? Então, o que eu quero dizer com isso é que eu tenho duas condições para a minha equação radial neste limite, com esta função tentativa que eu estou escolhendo, ser válida, né? Dar zero. A primeira delas é que este termo aqui, né, A2 mais 2ME sobre H cortado ao quadrado, seja zero. E a outra é que tudo isso que multiplica 1 sobre R também seja zero. Ok? Então, o que eu estou dizendo é que A2 mais 2ME sobre H cortado ao quadrado tem que ser igual a zero, simultaneamente que menos 2A vezes 1 sobre 1 mais beta, mais 2MA sobre H cortado ao quadrado, mais este termo aqui, dê zero. Agora, se as duas coisas têm que valer zero simultaneamente, repara que este termo aqui, número 1, é exatamente igual ao termo que está multiplicando o C na número 2. Então, se isso tem que ser zero simultaneamente, isso aqui tem que ser zero, enquanto a condição 2 é zero também. Então, na verdade, a condição 2 é que menos 2α, 1 mais beta, mais 2MA sobre H cortado ao quadrado, seja zero, já que isso aqui é zero sempre. Então, na verdade, tem essas duas condições que têm que ser satisfeitas simultaneamente. Outra coisa que eu vou chamar a atenção aqui é que repare, então, que toda dependência que nós tínhamos daquela expansão em série que a gente escolheu lá no começo, né, o nosso C mais R, caiu aqui. Né? As nossas soluções, o que a gente tem que chegar, né, para descrever a nossa função de onda, que é o alfa e o beta, que são as outras constantes, a gente consegue resolver agora para as condições. Mas isso aqui vai valer sempre para qualquer C que a gente escolha. Então, a nossa dependência ali com C não está presente ali. Então, vamos lá. Continuando, então. Vou olhar então, para essas duas condições. Como eu disse, tem que ser satisfeito simultaneamente. A primeira delas já me dá uma coisa muito interessante, que é que alfa, ou seja, o termo, né, que está na expoente da nossa função de onda, é, mais ou menos, raiz menos 2ME sobre H cortado. Ou seja, nós temos uma dependência direta, né, da nossa função de onda com um alto valor de energia. Né? Importante isso. E não é inesperado, mas é importante. E aqui, né, o que eu fiz aqui foi simplesmente botar o 1 mais beta para um lado, dividir, né, joguei o 2MA sobre H cortado para o outro lado, fica com menos, divido por menos 2α, aí fica mais, o 2 está com 2, me dá MA sobre alfa, H cortado ao quadrado. E aí eu vou reparar aqui uma coisa, né? Isto aqui, eu posso reescrever isso em termos, né, do que eu botei aqui em cima, olhando que se eu elevo ao quadrado desses dois lados aqui, eu posso reescrever m sobre h cortado ao quadrado como sendo, né, menos alfa ao quadrado sobre 2a. Talvez seja até mais fácil olhando para cá. Né? Se eu jogo o alfa ao quadrado para o outro lado, fica menos alfa ao quadrado, divido por 2a, eu tenho que m sobre h cortado ao quadrado igual a menos alfa ao quadrado sobre 2a. Então eu vou substituir mh cortado ao quadrado por menos alfa ao quadrado sobre 2a, nessa igualdade aqui de baixo. Eu fico então que o beta é, né, jogando 1 para o outro lado também, menos 1, menos alfa 2 corta com alfa A sobre 2a. E dois pares de soluções. Uma para o meu valor de alfa e outra para o meu valor de beta. Beta depende de alfa, né, então tem que determinar uma para achar a outra, ou seja, elas dependem uma da outra, não são independentes entre si. E ambas dependem do alto valor de energia. Então, lembrando, né, que a minha equação original, a minha função de onda original, que eu tinha escolhido, né, como tentativa para resolver o problema nesse limite, tinha essa cara, dependia de beta e alfa. Vou, então, pegar alfa e beta que eu achei, vou substituir
e analisar o que isso significa. Né? Dois pares de soluções, uma para cada sinal avaliado de alfa. Tem que lembrar isso também, que para cada alfa que eu olho, o mais ou o menos, a solução aqui vai ser diferente. E se eu tenho duas soluções possíveis, né, para minha função de onda, a solução mais geral ela tem que ser uma combinação linear dessas duas soluções. Então, eu vou olhar, né, o meu alfa em módulo para interpretar, né, comparar essas duas soluções simultaneamente. O que eu quero dizer com isso é que eu tenho um alfa 1, que é o mais 2MA, e um alfa 2, que é o menos raiz de menos 2MA sobre H cortado ao quadrado. Então, né, substituir o beta na equação aqui de cima. Uma das soluções, que é o que eu estou chamando de a solução que tem o coeficiente na C1 multiplicada, eu estou olhando para a solução onde a raiz aqui é positiva, né? Então fica menos 1 mais alfa A sobre 2E elevado a alfa R. E o... Quer dizer, desculpa, essa aqui é a solução que é negativa, né? Com alfa negativo, na verdade, que aí fica positivo dentro do beta e positivo na exponencial, já que aqui é o elevado a menos alfa R. E a solução, né, que eu estou multiplicando por C2, que é a outra solução, a solução com a raiz positiva de alfa. Então, a raiz positiva de alfa fica menos 1 menos alfa A sobre 2E no expoente de R, e fica E elevado a menos alfa R no expoente, exponencialmente. Mas, né, multiplicado por 1 mais C sobre R, onde esse C aqui é diferente dos outros dois, né, é o C da minha expansão, que eu não tenho informações a respeito mesmo, está ali multiplicado. Pelo menos, ainda não tenho. Então, ok. Então, aqui tem então, as minhas duas soluções possíveis, né, para a minha função de onda que eu chutei para resolver a equação radial. São soluções que têm caras parecidas, mas implicações muito diferentes. Trabalhar um pouquinho mais aqui, só para a gente conseguir depreender um significado físico, repara que nós temos, né, R elevado a menos 1 vezes R elevado a alfa A sobre 2E. Aqui eu tenho R elevado a menos 1 vezes R elevado a menos alfa A sobre 2E. Eu tenho um expoente aqui, eu posso separar esse R elevado a menos 1 e botar, então, ele em evidência. Fica 1 sobre R do lado de fora. E aí, do lado de dentro, eu fico com, né, de novo, a constante, uma das constantes, não sei quanto vale. R elevado a alfa A sobre 2E, E elevado a alfa R, C2, R elevado a menos alfa A sobre 2E, E elevado a menos alfa R. E a parte, né, da expansão lá da função. Agora, de novo, né, se eu tenho esse 1 sobre R aqui, eu tenho os termos, além do primeiro, né, que vale 1, da minha expansão, vão depender com ordens superiores a R ao quadrado ou superiores no denominador. Então, estou dizendo que são muito pequenas, então, desde o começo estou desprezando, vou manter, né, o meu critério aqui. Então, repare que realmente, né, para o limite assintótico, essa parte aqui da função não tem nenhum significado físico, né, não contribui, melhor dizendo. E aí, eu vou só reescrever agora essa parte interna aqui. De novo, você vê que estou fazendo um monte de manipulação algébrica, né? Para botar isso aqui tudo sobre o mesmo expoente. Então, né, eu vou... cada termo desse aqui, eu vou tirar o logaritmo e elevar, né, passar a exponencial. É a mesma coisa que eu multiplicar e dividir pelo mesmo termo, né? Então, o que eu estou fazendo aqui é, reparem que eu tenho agora exponencial de alfa R mais A sobre 2E ln de R, que seria a mesma coisa que a exponencial de alfa R vezes a exponencial de A sobre 2E log de R, e a exponencial de log de R me dá R elevado a A sobre 2E. Né? Então, esse termo aqui de baixo é exatamente igual a esse termo aqui de cima. E a mesma coisa vale para o outro aqui, com a diferença que aqui tem um sinal de menos na frente. Então, fica menos alfa multiplicando R mais A sobre 2E log de R. Então, agora eu vou olhar, né, para essa solução, o que ela representa. Então, apenas repetir ela aqui e falar os comentários. Primeiro, né, na verdade, eu chamei a atenção de vários desses aqui ao longo, né, das contas, né, já fazendo os cálculos. Primeiro que a solução depende explicitamente do valor de energia e não depende de nada relacionado ao momento angular. Então, a primeira conclusão é que para R's muito grandes, ou seja, quando nós estamos muito longe do átomo, a energia tem um papel fundamental, ou seja, qual o valor de energia que a gente está olhando é o que rege o comportamento, né, desse elétron muito longe, e o momento angular é irrelevante. Né? Ou pelo menos, né, é relevante comparado com a dependência de energia. Repare que
quando nós ligamos o potencial, né, porque o A vem do nosso potencial. O potencial é que era A sobre R, né? Então, quando nós ligamos o nosso potencial, aparece uma espécie de fase nessas soluções aqui, que modificam a dependência, né, com a distância à fonte, a distância ao núcleo. Então, o fato de nós termos, né, e que escala com a energia. Né? Então, o potencial, se o nosso potencial fosse zero, ou seja, se o A fosse zero, essa dependência com a energia dentro dessa fase da exponencial aqui, ela sumiria completamente. A nossa dependência com a energia ficaria apenas no alfa. Né? Lembra que o alfa depende explicitamente da energia. E nós temos comportamentos que são muito distintos para se é maior do que zero, se é menor do que zero. Que quando é maior do que zero, o alfa vira imaginário, né? Porque aqui dentro, né, é menos 2ME, se a gente lembrar, né? Alfa é raiz de menos 2ME sobre H cortado. Então, se o E é positivo, isso aqui vira um número imaginário. Então, o meu alfa passou um número imaginário. Se o meu alfa for um número imaginário exponencial, independentemente dessa fase aqui, ela vira uma solução oscilatória. A fase pode acrescentar uma coisa que vai subindo ou descendo, né, à medida que a posição de equilíbrio da oscilação, né, vai subindo e descendo à medida que a gente vai se afastando da origem, mas fundamentalmente vira uma soma de senos e cossenos. Então, e para qualquer R, né? Então ela não vai zerar quando R é infinito. Então, consequentemente, se eu tentar, né, integrar o meu R ao quadrado e o módulo dessa minha função ao quadrado, né, de um R0 qualquer até o infinito, vai divergir, independentemente do valor de R0 que eu escolho. Vai divergir sempre, porque, né, vai divergir no infinito. Então, minha função não é quadrática integrável. Logo, ela não pode representar, em primeiro lugar, estados ligados. Eu tenho probabilidade de encontrar o elétron em qualquer posição do espaço. Né? Não vai zerar para nenhum valor de R, não vai fechar, não vai ter uma solução fechada. Então, eu tenho soluções, infinitas soluções, para estados que não são ligados, ou seja, o elétron não está preso ao núcleo. Então, a primeira coisa fundamental da gente olhar aqui, né, olhando simplesmente para o... Você vê que é uma coisa assim, né, olhando simplesmente para a questão do limite assintótico. Eu não estou resolvendo a equação de Schrödinger de um átomo fechado. Mas eu já tenho essa informação que é fundamental. Que se o meu outro valor de energia for maior do que zero, eu tenho estados que não são ligados. Então, valores positivos dos altos valores de energia correspondem a um elétron solto em relação ao núcleo. Tá? Não está preso, não está formando um átomo esse sistema. Né? E que também, né, é traduzido pelo fato da gente perceber que essa função não é quadrática integrável em R. E aí, o outro caso, quando é menor do que zero, aí eu tenho que alfa, né, raiz de menos 2ME, quando é negativo, isso aqui é real. Então, meu alfa é real. Mais do que isso, né, o meu alfa ele é maior do que zero, porque eu estou assumindo ele em módulo, né, então vai ter a solução. O sinal de menos do alfa já está incluído, né, na possível solução aqui com C1, na verdade. Então, o meu alfa é positivo e real. Então, eu tenho soluções que, na verdade, ou divergem quando o R tende a infinito, né, que é o caso do C1 aqui, né, que é exponencial positiva, ou que cai e tende a zero quando o R tende a infinito, que é a solução negativa. Então, em princípio, trivialmente, né, a gente poderia fazer que C1 igual a zero, e eu tenho uma solução que não apenas consegue descrever o comportamento sem problemas no meu sistema, mas ela cai quando o R tende a infinito. Então, representa um estado que é limitado na distância que eu tenho. Se eu fizer agora esta integral aqui para o caso E menor do que zero, vai dar uma função que é a quadrática integrável, que representa uma determinada probabilidade de encontrar o elétron numa região limitada do espaço. Ou seja, o elétron, de alguma forma, ele está vinculado a até uma certa distância do núcleo. Então, a gente chama isso de estado ligado. O elétron não tem como estar a uma distância infinita do núcleo. Então, isso aí faz com que eu tenha um sistema ligado, fechado.